Amém, irmãos, a paz, podem sentar. Vamos dar continuidade com o nosso louvor a Deus com dízimos e ofertas, em Gênesis 4, versículo 1 ao 7. Que diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritada? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Em Hebreus 11 também, ele exemplifica essa palavra sobre o porquê que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Não precisa abrir, mas no Hebreus 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. E no versículo 1 ao 2, explica para a gente qual que é essa fé que Abel teve, que fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, Então, o que diferenciou, Abel de Caim foi a sua fé, E nós íamos parar para analisar, realmente, se nós estamos entregando a Deus uma oferta com fé, O que diferenciou também Abel de Caim foi o modo de vida, Caim, ele tinha uma vida do pecado, uma vida em pecado, tanto que, consequentemente, depois, ele suicidou o seu irmão, Então, o coração de Caim, ele não estava em Deus, O coração dele estava no pecado. Já o coração de Abel, não. O coração de Abel, ele estava em Deus, em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. E nisso ele agia em fé, Então, assim, nesses últimos dias, a gente sabe como a palavra de Deus ela está sendo atacada, Se a gente fala realmente qual que é os mandamentos de Deus, nós somos considerados todo tipo de fobia que possa existir, Então, assim, que nós venhamos ir realmente contra o mundo, Que nós realmente venhamos ir contra a vontade humana, porque realmente os pensamentos de Deus, eles não são conforme os nossos pensamentos, o que Deus tem para nós é coisas acima daquilo que a gente possa pensar. Então, que nós venhamos agir em fé. E a resposta de Deus a Caim, ela é incrível, assim, quando Deus fala para Caim o que ele deve fazer mediante a oferta dele, Porque Caim ficou irritado. Então Deus pergunta: por que você anda irritado, E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, Então o pecado, ele está à nossa porta. O pecado, ele está à nossa espera. E o desejo dele é que ele domine a gente, Mas já a vontade de Deus é necessário que a gente busque ela, E ela está sobre aquilo que a gente possa imaginar, Ela está sobre um reino invisível que a gente não enxerga, Então que todos os dias nós venhamos buscar essa verdade, buscar aquilo que nós não vemos realmente e que para o mundo realmente não vai fazer sentido, mas diante de Deus nós estamos sendo aceitos por eles, Porque o pecado, ele quer dominar a gente, ele quer fazer
com que a gente se distancie da vontade de Deus, né? Então, é o que nós íamos analisar. Se o nosso coração está um coração realmente de fé, de entrega, conforme agrada a Deus, né? Que a nossa oferta, né? A oferta ali de Caim, de Abel, não foi diferenciada porque as verduras de Abel eram mais bonitas, mais verdes, mas principalmente pelo coração de Abel, né? É óbvio que quando a gente tem fé em Deus, a gente quer entregar o melhor para Ele, né? Mas que nós íamos confiar naquilo que Deus tem para nós, né? Em se mover sobre as verdades de Deus, sobre aquilo que a gente realmente não consegue ver visivelmente, né? Porque é o reino dos céus, porque o pecado ele está sempre à nossa espera, né? É muito fácil ali a gente ter acesso ao pecado, agora a gente realmente ter acesso a Deus, à vontade de Deus, é necessário que nós venhamos agir em fé, sobre aquilo que a gente espera, sobre um reino futuro, né? Sobre uma verdade que realmente não faz sentido para a nossa cabeça, né? Não faz sentido para a nossa mente humana, mas faz sentido realmente para o que Deus tem para nós, para um modo de vida que agrada a Deus. Então, realmente, o que diferenciou Abel de Caim foi o modo de vida de Abel, né? Que, né, até hoje, né, fala que o sangue dele ainda fala em terra, né, porque ele foi justo, né, ele foi um profeta que viveu em justiça ali diante de Deus, fazendo o que agradava a Deus. Então, que nós venhamos ter realmente essa vida que agrada a Deus, né, e, consequentemente, uma oferta que vai ser agradável a Ele, né, tanto a oferta aqui na igreja, quanto a nossa oferta em vida também, né, um modo de vida que agrada a Deus. E aí, nisso, nós seremos aceitos por eles. Amém? Vamos orar e nos colocarmos diante de Deus, né? Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua graça. Muito obrigada, Senhor, pela sua misericórdia. Senhor, examine o nosso coração, Senhor, e mostra para nós, Deus, aquilo que não está conforme a sua vontade, Pai. Senhor, que nós íamos viver, Senhor, conforme agrada a sua palavra, Deus. E o Senhor foi um Deus tão misericordioso, Pai, que mesmo Caim, né, tendo um coração tão distante de Ti, o Senhor ainda deu uma resposta para ele, né? O Senhor ainda disse o que ele deveria fazer, que era viver conforme a sua vontade, que era fazer o que era certo, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós íamos viver, Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem para nós, conforme, Senhor, a sua palavra, Senhor, e que para viver essa palavra, Senhor, nós íamos agir em fé, Senhor, nós íamos agir, Senhor, realmente confiando, Senhor, em um reino futuro, Pai, confiando, Senhor, nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos nos perder, Senhor, no dia a dia e agir, Senhor, como Caim, Pai, Senhor, que nós não venhamos agir, Pai, pela nossa carne, apenas sermos, Deus, favorecidos pelo Senhor e não querer viver conforme a sua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, traga a nós, Pai, esse peso a nós, Pai, essa consciência a nós, Pai, que nós íamos entender, Pai, se realmente o nosso coração, Pai, é um coração como o de Abel ou um coração como o de Caim, Senhor. Deus, e nos dá, Senhor, um coração como Abel, Senhor, um coração de fé, que agiu, Senhor, conforme a sua vontade, que viveu conforme a sua vontade, Pai. Senhor, que nós todos os dias venhamos dominar o pecado, Senhor. Deus, que o pecado ele não tenha lugar em nossas vidas, Pai. Deus, que o pecado, Senhor, ele não tenha lugar em nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Pai, para que dia após dia nós venhamos entregar ao Senhor uma oferta agradável, Senhor, uma oferta de vida agradável diante do Senhor, Deus. E não, Pai, uma oferta que o Senhor possa recusar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, sobre a sua graça, Pai. Pois nós sabemos, Deus, que sem a sua graça nós não conseguimos nada, Pai. Sem a sua misericórdia nós não conseguimos nada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai. E, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, como uma oferta agradável, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.